Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na nossa devocional, né? Desse mês de dezembro, os 30 dias com Jesus. E hoje a gente vai falar, hoje nós estamos no dia 14, né? E o nosso assunto vai ser Jesus é identificado como Cristo. Os nossos textos de meditação de hoje é Mateus 16, do versículo 13 até o final, e Mateus 17 até o versículo 13. Então vamos lá. Bom, primeira história aqui é a confissão de Pedro, né? Então, indo para Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, né? Quem diz o povo ser o filho do homem? Aí eles responderam que alguns respondiam que era João Batista, outros que era Elias, outros que era Jeremias ou algum dos profetas, né? Aí ele continuou, mas e vocês? Dizem o que dizem que eu sou, né? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bom, vou falar algumas considerações aqui, com base na minha Bíblia de Estudo Plenitude, tá? Que tem algumas anotações que eu acho que vão complementar bem e nos ajudar no entendimento, tá? Cesareia de Filipe era o extremo norte da Galileia, perto do Monte Hermon, tá? Pedro declarou Jesus como o Messias prometido e como ser divino. A divindade de Cristo é uma verdade conhecida apenas pela revelação divina. Por quê? Porque muitos diziam que quem era Cristo eram outras pessoas e somente o Espírito Santo poderia revelar, né? Somente o Pai poderia revelar que Jesus era realmente o Filho de Deus, né? Como está escrito aqui no versículo 17, que quem revelou para Pedro foi Deus, né? A pedra que se refere aqui no versículo 18 não é Pedro como um indivíduo, né? Pois Jesus substitui Petra, que é uma pedra fundamental ou grande, por Petros, um fragmento de pedra. Jesus pode ter pretendido dizer que ele próprio é a pedra, Petra, sobre o qual a igreja é construída, e que a igreja é edificada com as pedras Petrói, que compartilha a natureza da Petra, por sua confissão de fé nele. Pedro, portanto, é o primeiro de muitas pedras da construção da igreja. A expressão portas do inferno significa o poder da morte. Não pode evitar o avanço do reino nem reivindicar vitória sobre aqueles que pertencem a Deus. No versículo 19, que fala dar-te-ei as chaves do reino, as implicações desse versículo significativos são várias e precisam ser compreendidas, né? Então, vou falar algumas aqui. Chave denota autoridade. Então, através de Pedro, que era o representante da igreja durante séculos, Jesus estava passando para a sua igreja a sua autoridade ou controle de ligar e desligar da terra. As construções gregas teria sido ligado e as construções gregas terá sido ligado e terá sido desligado indicam que Jesus é aquele que ativou as provisões através da sua cruz. A igreja recebe então a responsabilidade de pôr em prática o que ele anunciou durante sua vida, morte e ressurreição. Então vamos trazer para a nossa linguagem aqui, tá? Quando Jesus fala aqui, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja, essa palavra pedra, ela vem da palavra Petra, que é uma pedra fundamental, uma pedra grande. Então ela se refere ao próprio Jesus, sobre Jesus, né? Sobre essa pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja. Porém, Pedro é o Petros, ou seja, uma das pedras menores que são usadas para construir o templo. Então aqui Pedro representa cada um que é a igreja de Jesus, né? E
Então, Jesus, ele é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Cada um de nós que crê nele somos Petros, somos as pequenas pedras que edificam a igreja também, tá? Quando ele fala que as portas do inferno é o poder da morte, que a gente já viu, né? Quando ele dá essa autoridade das chaves do reino de ligar e desligar, ele dá essa autoridade à igreja. Aqui Pedro representa a igreja, todo aquele que crê em Jesus, né? Então, se você creu em Jesus, se você o aceitou, você faz parte da igreja. Então, você tem autoridade dada por Jesus para ligar e desligar. E isso através das suas orações, através da sua fé, né? Aqui tem uma coisa muito interessante, ó. O modo como a igreja liga e desliga é diverso e certamente se estenderia além do simples uso desses termos em petições de uma oração. Então, a gente não liga e desliga apenas na oração, mas de diversas formas. Por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. Se alguém está ligado pelo pecado, a igreja pode desligá-lo, pregando a provisão da liberdade do pecado em Jesus Cristo. Se alguém está possuído por um demônio, a igreja pode ligar o demônio ordenando a sua partida, percebendo que Jesus sozinho tornou essa provisão possível. Então, nós como igreja temos essa autoridade, não só através da nossa oração, mas através da nossa palavra de autoridade, da nossa fé em ação, do conhecimento da palavra, da declaração dessa palavra de Deus, né? Depois, Jesus começa a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição, né? E aí, nesse momento, Pedro, aquele que teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, Filho do Deus vivo, ele chega, chama Jesus e fala, não faça com que isso aconteça com você, não pode ser, né? E aí Jesus, ele reconhece, é bem legal, porque ele fala aqui no versículo 23, né? Quando ele fala, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Esse arreda Satanás são as palavras idênticas à de Mateus 4,10, quando Jesus reconheceu nas palavras de Pedro a mesma tentação diabólica de evitar o sofrimento como parte da sua vocação messiânica, da mesma forma que havia ouvido no deserto. Então, quando Jesus foi tentado lá no deserto por Satanás, que estava tentando afastá-lo do propósito e do plano de Deus, aqui Satanás usa Pedro da mesma maneira, para que ele possa fazer com que Jesus desista, né, de ir para a cruz, de derrotar o pecado e a morte, o inferno e tudo que está junto com ele, né? Depois a gente vê a parte que fala que o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz, né? Fala assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, né? Então aqui a gente Jesus explica o paradoxo do discipulado. Perder a vida é encontrá-la. Morrer é viver. Renunciar a si mesmo é não assumir um certo ascetismo falso, externo, mas colocar os interesses do reino em primeiro lugar na vida de uma pessoa. A expressão tomar a cruz não significa suportar algum fardo irritante, mas renunciar a ambições centradas em si mesmo. Tal sacrifício resulta na vida eterna e na experiência mais repleta de vida no reino. Então, quando falamos aqui tomar a sua cruz, é quando nós deixamos a nossa vontade, o nosso querer e fazemos a vontade de Deus. Trabalhamos para que o seu reino possa se manifestar, né? Depois, no capítulo 17, do 1 até o 13, a gente vê o quê? A transfiguração. Antes da transfiguração, no versículo 28 do capítulo 6, fala assim, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.
Jesus está salientando o encontro que alguns dos que ali se encontravam e veriam a sua transfiguração, que é o Filho do Homem no seu reino, né? Então, por quê? Porque aqui na transfiguração, Jesus ele aparece transfigurado, né? Assim, fala que o seu rosto resplandece como o sol, as suas vestes se tornam brancas, ou seja, como ele seria no reino, né? Como seria a forma dele no reino, e ele conversando com Moisés e Elias. E essa questão de Moisés e Elias é muito interessante, né? Porque Moisés e Elias significa que a lei, Moisés e Elias, os profetas, apoiam Jesus em sua missão de redenção. Então ali ele estava transfigurado na sua figura, a sua imagem, que ele terá no reino de Deus, né, quando o reino vir. E ali ele está conversando com o símbolo da lei, né, que era Moisés, e com o símbolo dos profetas, que era Elias. E isso veio para unificar, trazer como única a questão da palavra toda centrada em Jesus, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente acrescentar. Pedro muito intenso, né? Aqui, depois de ver ele, Jesus com Moisés e Elias, ele fala para montar 3 tendas, né? Porque ele queria que aquele momento tão especial, né, ficasse ali por um tempo, né? Não que ele estava sugerindo uma morada para sempre, mas ele estava sugerindo permanecer ali por mais um tempo com Jesus naquela figura transfigurada, com a presença de Moisés e de Elias, né? Que eram figuras que eles conheciam por causa da palavra, né? Por causa de tudo que já tinha acontecido no passado. Deixa eu ver se não tem mais nada. Aí fala aqui da parte da vinda de Elias, né? Descendo eles do monte, ordenou Jesus que a ninguém contasse a visão até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos, né? Esse pedido de sigilo foi suspenso após a ressurreição, porque aí todos poderiam compreender completamente Jesus e sua missão. Mas antes disso, não foi permitido que os discípulos dissessem sobre o que aconteceu naquele momento da transfiguração, né? Aí os discípulos os interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista, porque João foi aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, para trazer arrependimento, para pregar aquilo que Jesus era e o que ele viria a fazer, né? Então, ele transfigura a pessoa de Elias, né? De quem era se falado que era necessário vir primeiro, né? Então, ele veio através da vida de João, mas não foi reconhecido, né? E aconteceu tudo o que era para acontecer, da maneira como era para acontecer, para que a palavra pudesse se cumprir. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso estudo. Nós permanecemos aqui nos nossos 30 dias com Jesus, conhecendo um pouquinho mais do ministério, da vida de Jesus. E que Deus abençoe vocês e até a próxima. Até amanhã. Tchau!